percussões, piano e clarinete, salvo eu, cujo manuscrito ainda tenho, e para depois mostrar uns aos outros, mostrar ao professor, serem tocadas, melhorar, portanto, num ambiente de fazer, de oficina, e completamente diferente. Aí fazíamos análise musical, não naqueles moldes, os estritos, em que isso é feito, pelo menos, era feito no conservatório, ouvíamos peças e depois, com os que sabiam mais, com o professor, íamos, porque é que Beethoven desenvolve o tema assim, porque é que isto tem a ver com a forma da sonata e tal, por aí fora, tudo isso, de análise musical. E depois, uma coisa espantosa que aconteceu nessa escola foi conhecer um senhor que ninguém conhece, quase ninguém, chamado Luís Monteiro, do Porto, uma pessoa com uma vida modestíssima, cujo emprego era arrumar discos nas estantes na emissora nacional do Porto, na Rua Canto dos Reis, uma manga opaca, não é? Mas que tinha uma paixão pela música, sobretudo, o que hoje se chama world music. Ou seja, ele recebia, por exemplo, das grandes coleções de música do mundo que havia já nessa altura, a mais importante, as duas mais importantes é da Colômbia, da Universidade de Colômbia, e outra é do Smithsonian Institute. O Luís Monteiro recebia os discos sem ter que os encomendar, era assinante de tudo quanto fosse editado, e portanto tinha a melhor discoteca de músicas do mundo da Península Ibérica nessa altura. Então ele dava-nos aulas de etnomusicologia, música dos povos, perceber porque é que aqui é assim, ali é assado, e em relação ao mundo todo, e depois distinguir uma coisa que a gente muitas vezes não distingue, é distinguir nas músicas dos povos as músicas que são populares, de transmissão tradicional, e as músicas que são eruditas. Se nos tocarem aqui uma peça da Índia ou do gamelan da Indonésia, dificilmente nós vamos distinguir se aquilo é o árabe, não é? Vamos distinguir dificilmente se aquilo é uma música popular que se toca aí nos bairros e se canta e se dança, ou se é uma música de já tradição erudita, não é? Já trabalhada de escola. E então o Luís fazia-nos perceber essas coisas, Luís Monteiro. E uma vez pôs-nos a tocar uma coisa que ele fazia muitas vezes, que ele interessava-se, que se chama etnomusicologia comparada. Pôs-nos a tocar um disco, então era um canto do coral masculino, forte, com uma estrutura absolutamente idêntica à do canto alentejano, portanto com o ponto, que ele canta sozinho ao princípio para apresentar a quadra, depois o alto que introduz a resposta do corpo sozinho, em geral à terceira ou à quarta superior, e depois o coro pulsante que entra a seguir, não é? E esse grupo era de onde? Recorda-se? E ele pôs o disco a tocar e nós dissemos, rapaz, isto é Alentejo. Isto é Alentejo. O problema é que a gente não percebe a letra. Eles estão a cantar. Que moda é esta? Eu disse, pois, não percebem a letra porque isto é da Ucrânia. Ou seja, ele fazia esta... Imaginem para um puto de 16 anos, 17 anos, isto era apaixonante. E ele depois explicava, é a planície, é o trigo, são os modos de trabalho, os modos de organização da sociedade. Claro que há diferenças, se a gente for a ver ao pormenor, há diferenças. Mas a estrutura, para onde é que aquele tempo, aquela cultura, aquela paisagem levou o canto, em que direção é que levou aquele canto, aquele modo de viver, criou aquilo, tem a ver. Acelera, a Ucrânia era o celeiro da Rússia, onde às vezes Portugal, a mesma lógica. Grandes planícies, trabalho assalariado muito na Ucrânia mesmo, de servidão da gleba, não é? Até quase 1917, até pouco antes. E aqui o que a gente sabe, portanto, o latifúndio, o operariado agrícola extremamente pobre e muito reprimido, não é? E desse grupo
desse grupo do Porto, do Parnaso, estava a dizer, saíram várias coisas. E o que é que saiu mais? Em termos de ambiente de época. Saiu um programa de rádio, divulgação da música, que foi a razão de ser do meu primeiro emprego. Sim, e que foi bom fazer. Foi na rádio do Porto, o retorno da rádio. Doutor da Rádio do Porto. Toda a rádio, porque o dono de uma rádio do Porto, dono não, diretor, morava nesse prédio da Escola Parnaso. E às tantas disse ao professor, os alunos mais velhos aí, não gostariam de fazer um programa de rádio uma vez por semana? Sim, sim. Eu e mais 2 ou 3 amigos, Jorge Constantino Pereira, Ricardo Sousa Lima, passámos a fazer um programa semanal que íamos à rádio gravar. Nessa altura já o meu irmão mais velho era o doutor da rádio também. E ao fim de 2 ou 3 programas, esse senhor virou-se para mim e disse: olha, preciso aqui de uma pessoa da Mário que quer trabalhar aqui. Pronto, foi assim. E foi assim. Agora, estamos a falar de um jovem que teria o quê? 16, 17, 18 anos? Sim. Por volta de